A gente está aqui trazendo a repercussão do impacto na vida dos brasileiros e é tão curioso a gente perceber que talvez o Pix tenha sido o foco certeiro aí em realmente atingir a vida dos brasileiros. Quando a gente olha os números do Pix, são 6 bilhões de transações que são feitas e todos os brasileiros usam isso. Uma mentira ligada ao Pix acabou trazendo aí um prejuízo para o governo e continua trazendo de uma maneira absurda, devastadora e muito difícil de controlar. Porque, como o Josias estava falando agora, as mentiras, e mais do que as mentiras, o terrorismo continua. As pessoas ficam apavoradas. Você conversa com as pessoas na rua, elas estão apavoradas com essa história. Não conseguem ainda entender o que é verdade e o que é mentira no que está sendo divulgado. E o primeiro impacto acaba de sair. O número de transações via Pix no nosso país tem a maior queda desde o seu lançamento. Não é uma queda ainda absurda, uma queda de 11%, mas, como a gente sabe, as transações por Pix, elas só crescem no país. Então, essa queda, ela precisa ser observada, né, Thales? Como é que você analisa essa queda que acaba de sair, esse número que acaba de ser divulgado com a primeira queda após a fake news? Olha, 11% em 6 bilhões de transações é muita coisa. É muita coisa e o que se prevê é que deve aumentar essa proporção de transações que sofreram impacto por causa dessa fake news. O caso é o seguinte, Fabiola, o governo está perdendo de 10-0 nessa história para a oposição, para a fake news. A oposição criou uma fake news certeira, num momento, num ponto nevrálgico da sociedade, está prejudicando milhões de pessoas, centenas, dezenas, centenas de milhões de pessoas que usam o Pix. Que usam Pix. E as pessoas estão sendo prejudicadas por causa disso. Agora, tem uma falha inicial do governo ao lidar, ao criar essa história do Pix, não ter criado junto com uma discussão da comunicação sobre ela. Por quê? Porque você vai ter, na verdade, o que está havendo? Está havendo uma guerra essa mudança toda é a defesa da sonegação. O PIX, essas medidas que o governo tomou a respeito do PIX, foi medida para saber, vem cá, tem alguém sonegando? Não tem? Em quem sonega? Pode estar certo. Não é o pequeno produtor, não é o pequeno cotista, não é a pessoa que usa, que ganha pouco. Esse não sonega. Quem sonega é quem tem muito. Então, foram feitas regras para descobrir sonegação, só isso. E aí a oposição usa uma linguagem torta, falsa, criando essa história de aumento da taxação, e o governo não soube na hora que criou, tinha que ter vindo com uma campanha, tipo, olha, quando alguém sonega, você é que paga. Se você defender a sonegação, quem defender a sonegação é defender que o pobre pague pelo sonegador. Então tinha que ter sido feita uma campanha mostrando isso, que a discussão é entre o sonegador e o cidadão que não sonega. É isso que está em pauta com essa história do Pix. E o governo não soube trabalhar. Não soube trabalhar. Ao não saber trabalhar, permitiu que o bolsonarismo avançasse com essa história. Agora até o Bolsonaro está falando, os pobres da Bolsonaro fala em covardia com os pobres. Quer dizer, o Bolsonaro falar em covardia é uma covardia. O Bolsonaro falar em covardia com os pobres, ele com a população, depois que ele teve um governo com 700 mil mortos, por causa da covardia de se dizer que a cloroquina que curava a Covid, que vacina não adiantava, que as pessoas não deviam usar máscaras, que teve 700 mil mortos. Isso é a verdadeira covardia. Aí vem o sujeito e se aproveita disso. E o governo perdendo de 10-0. Agora, o ministro pede urgência numa campanha, em ideias para uma campanha.
Ou seja, está completamente atrasado, não sabe como lidar com isso, não viu ainda que o problema é outro. O problema é os sonegadores estão sendo defendidos pelos bolsonaristas. Há uma defesa da sonegação. É isso que é a questão fundamental que o governo não soube e não está sabendo ainda atacar. Muito boa essa tua fala, porque é exatamente